Livro do Êxodo, capítulo de número 20. Quero também cumprimentar aos nossos irmãos que nos assistem através do Facebook, através das nossas transmissões. Que Deus possa abençoar cada um poderosamente. Já quero pedir que vocês compartilhem essa transmissão. Você vai em compartilhar, publicar, e aí é criada uma sala de vídeo através do seu Facebook para que outras pessoas possam também assistir e ouvir a mensagem da pregação do Evangelho. Então, faça esse serviço de evangelização que não vai lhe custar nada em dinheiro, mas com certeza, através dos seus amigos, dos seus seguidores, essas pessoas ouvirão a mensagem da pregação do Evangelho e aí com isso serão abençoadas e você estará prestando um serviço valioso ao reino de Deus. Também envie o link dessa transmissão para outras pessoas e com certeza elas serão alcançadas, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, na leitura bíblica que nós iremos fazer a partir de agora, no Antigo Testamento, livro do Êxodo, capítulo 20, que diz no versículo 1: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo, que é na terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. E não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, pois eu visito a maldade dos pais nos filhos e até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E sou misericordioso em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez poder ouvir a tua palavra, por poder, Senhor, ouvir a tua voz, ser orientado por ti, que o teu Espírito Santo possa agir sobre cada coração que irá ouvir, Senhor, esta palavra, esta mensagem, e que estas vidas possam se sentirem tocadas por ti. Que estas pessoas que aqui estão, na nossa igreja, em nossa sede própria, ou as que estão em casa, ou as que ouvirão depois, que elas possam curvar sua cabeça, ou procurar alguma igreja, ou procurar alguém para dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero servir a Deus, eu quero mudar de vida, eu preciso ser diferente. E nós te pedimos, grande Espírito, que tu possa ajudar cada pessoa
pois nós sabemos que não é fácil largar o pecado, largar as coisas mundanas, os costumes que são introduzidos em nós, a mídia que busca a todo custo desvirtuar as pessoas, levá-las a uma adoração falsa, a uma vida de mentiras, de engano, de falsidade, para no final destruí-las. E que tu possas salvar, Senhor, este povo, pois nós cremos nas tuas promessas, que tu foste preparar um lugar e que tu voltará para nos buscar, para que nós possamos viver contigo eternamente. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Glória a Jesus. Meus queridos, nesta noite belíssima e maravilhosa, de 20 de dezembro de 2020, já às 18 horas e 55 minutos, eu irei iniciar essa ministração da palavra de Deus no livro do Êxodo, como o texto base, o capítulo 20. Esta mensagem tem como tema os 10 mandamentos. Escuta bem o que vai ser dito nesta mensagem. Procura guardar no seu coração, na sua mente, pois a palavra de Deus diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Queridos, o povo de Israel, quando moravam no Egito, quando estavam ali vivendo a escravidão, eles estavam sem lei, sem regras, longe, distantes de Deus. Muitos já tinham até se esquecido de Deus, das suas promessas, de tudo que o Senhor já havia feito pelos seus ancestrais. E aí, queridos, este povo é tirado do Egito com mão forte, com braço poderoso, assim semelhante como nós, quando não conhecíamos a Jesus ainda, quando vivíamos no mundo, no pecado, no erro, praticando o que a nossa carne pedia, o que a mídia nos incentivava, o que os amigos nos convidavam a fazer. E tudo, quanto mais a gente praticava, que dava vontade, o que a gente queria fazer. Então, a gente vivia em um mundo sem regras. A gente vivia em um mundo, queridos, de obscuridade, em que nós não conhecíamos a Deus. E por não conhecermos os seus mandamentos, nós praticávamos coisas terríveis, coisas que geravam e geram consequências. Mas é interessante, queridos, que quando nós estávamos lá, no mundo, no pecado, no mundanismo, a gente achava que a gente era livre. Assim como muita gente acha que é livre, que pode fazer o que quer. Mas, na verdade, nós éramos, e muitas pessoas hoje são escravos do pecado. Só que elas não percebem, elas não conseguem ter o entendimento que elas estão inseridas em um sistema mundano que as impulsionam a trair, a mentir, a roubar, a dar falso testemunho, a não honrar o pai e a mãe, a não serem honestos. Só que elas estão com os seus entendimentos, queridos, sem conseguirem perceber tudo que elas estão fazendo, perdendo suas famílias,
perdendo seus amigos, perdendo seus empregos, perdendo a sua saúde, perdendo a salvação. Esta semana, nós chegamos ao número de 186 mil pessoas mortas pela Covid-19. Mas a grande verdade é que essas pessoas, uma grande parte das que faleceram desta doença, elas já tinham outras doenças. A grande maioria já tinha outras comorbidades. Fruto de quê? Da falta de cuidado com o corpo, de uma alimentação saudável. Muitas, mesmo doentes do pulmão, mas fumavam. Muitas, mesmo com diabetes, mas consumiam produtos com açúcar, com doce. Muitos com a pressão alta ingeriam bebidas alcoólicas, usavam drogas. Então, uma grande parte dessas pessoas que a doença acelerou a morte delas, elas já tinham a vida desregrada, descuidada, sem limites, sem praticar um esporte, sem fazer uma caminhada, sem se alimentar de forma saudável, sem ir no médico para se consultar, para fazer um check-up. Uma vida completamente irresponsável. Porque é isso que o mundo faz com a gente. O mundo nos faz termos uma vida irresponsável e ainda nos ilude como se estivéssemos corretos, como se estivéssemos certos. E isso tem causado prejuízos irreparáveis. Por exemplo, muito mais pessoas morrem todos os anos de acidente de trânsito, vítimas do fumo, que é o cigarro. Então, é interessante observar que não é uma vida de liberdade, mas é uma vida de escravidão. Porque o pecado escraviza muito mais do que muitos sistemas de países. Queridos, e aí Deus, observando este ser humano sem limite, este ser humano sem rumo, este ser humano que não estava conseguindo fazer o que era certo, o que era correto, este ser humano que estava passando dos limites, que estavam cometendo torpezas, Deus vem e fala com Moisés, para repassar para Moisés 10 mandamentos, 10 pilares principais que deveriam nortear a vida do ser humano. Com estes 10 mandamentos, seguindo eles, obedecendo eles, com certeza cada um de nós teremos uma vida melhor, teremos uma vida mais abençoada, seremos mais felizes, iremos agradar mais a Deus, estaremos próximo dele, estaremos fazendo a sua vontade, os seus desígnios, aquilo que ele quer para cada um de nós. Queridos, e o primeiro mandamento é que nós não podemos ter outros deuses. Escuta bem, uma das grandes características do protestantismo, ou evangélicos, ou crentes, como muitos queiram dizer, é não adorar outros deuses. É adorar somente a Deus. Enquanto que outras religiões, elas são politeístas. Elas adoram uma diversidade de deuses. Eles adoram várias divindades, inclusive seres humanos, animais, pessoas que viveram, que foram pecadoras igual a nós, mas que essas religiões adoram, que essas religiões fazem petições a estas pessoas que já faleceram. Essas pessoas atribuem cura a eles, essas pessoas veneram, e tantas coisas mais. Mas na verdade, sem aqui querer ferir nenhuma religião, e aí cada religião é que vai ditar, mas o que Jesus nos ensinou, o que Deus nos ensinou na sua palavra, é que
nós devemos adorar somente a Ele. Somente o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade, como é conhecida. Então, Deus traz este mandamento, por quê? Porque as demais nações aqui desta época, e assim como as atuais, elas adoravam outros deuses, inclusive fazendo sacrifícios dos seus próprios filhos em oferenda a estes deuses pagãos, dessas religiões pagãs, com a desculpa que era para vir uma boa safra, que era para vir um bom inverno, que era para que as mulheres tivessem fertilidade e tantas desculpas mais. Só que Deus, Ele não pede nenhum tipo de sacrifício como este. Deus não exige que nós venhamos sacrificar os nossos filhos ou um parente nosso em troca de um bom inverno, em troca de fertilidade, em troca de riquezas. Muito pelo contrário. Deus abomina esse tipo de atitude. Deus proíbe na sua palavra esse tipo de comportamento. Então, queridos, nós precisamos estarmos ligados em Deus, para fazermos aquilo que Ele realmente nos pede, nos exige. E é através da Bíblia Sagrada que nós temos o conhecimento da verdade. Porque, infelizmente, muitos líderes religiosos, usando a Bíblia, eles tentam mudar a verdade absoluta e verdadeira, trazendo conceitos humanísticos, doutrinas e liturgias de igreja, tentando enganar as pessoas, ludibriá-las, conduzi-las a um comportamento e a práticas que não estão na Bíblia Sagrada. Queridos, quando qualquer líder religioso ministrar uma palavra, trouxer um ensino, o seu norte para saber se aquilo é verdade é a Bíblia Sagrada. O líder tal está dizendo que para poder eu ganhar salvação, eu tenho que andar com um sapatinho de lã. Você vai procurar na Bíblia. Se na Bíblia não está dizendo isso, aquele ensino não é verdadeiro. Aquele ensino não partiu de Deus, da Bíblia Sagrada. Para você ser salvo, você tem que dar 30% do seu salário. Isso também não está na Bíblia. Então, se alguém ministra uma palavra como essa, queridos, é doutrina de homens, tentando se aproveitar das pessoas, da fragilidade, partindo através da psicologia, através de técnicas, de estratégias de persuasão, através de coaching, induzindo as pessoas a fazerem aquilo que eles querem, para o seu próprio bem, para o seu proveito, para o seu enriquecimento, para a sua progressão nos seus projetos humanísticos, mas que nada tem a ver com Deus. E aí, queridos, três deuses fortes surgiram para buscar desvirtuar o homem, destruí-lo. O primeiro é o amor ao dinheiro. Não há nada de errado com o dinheiro. O erro é o amor que eu emprego nele. E a Bíblia Sagrada já diz que o amor ao dinheiro, ou seja, o apego ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. E as pessoas, com a ganância, com a ambição de terem mais e mais, e o espírito de avareza, tem levado muitas vidas à destruição. Porque, infelizmente, as pessoas têm feito tudo por dinheiro, irmão Everardo. Tem mandado matar outras. A esposa encomenda a morte do marido para ficar com a herança, para receber o seguro de vida. Nós já vimos vários casos de filhos
filho homem ou filha mulher, que encomendam a morte dos pais para ficarem com a herança. Empregados que mandam ou que matam seus patrões para roubar-lhes o dinheiro da conta, ou o dinheiro que se encontra no cofre da empresa. Então, todos nós já ouvimos diversos tipos de atrocidade em nome do dinheiro. Todos os dias, ao abrirmos os noticiários, nós vamos ver pessoas que foram assaltadas, que foram roubadas, quadrilhas assaltando banco, casas lotéricas, empresas, usando pessoas como escudos humanos, amarrados nos carros, caminhões tampando as entradas de pequenas cidades, caminhões do lixo e tanta coisa mais, em nome do dinheiro. O ser humano do século 21, ele não tem tido nenhum escrúpulo, ele não tem medido nenhum esforço para conseguir o dinheiro, para ficar cada vez mais rico, para, através da riqueza, intentar seus demais desejos. A sede por poder, que é o segundo Deus que aqui eu quero falar, tem sido outro fator terrível em todas as áreas da sociedade. Primeiro poder almejado, o poder político, para, através do poder legislativo, legislar leis demoníacas, legislar leis que prejudicam a família, leis que prejudicam a igreja, leis que são contra os valores cristãos, leis que visam beneficiá-los, leis, queridos, feitas em prol de quem quer fazer o mal, leis completamente injustas. Eu, como advogado, já há alguns anos, como já também formado em pós-graduação e já fazendo outra, eu posso afirmar categoricamente a vocês que há uma grande quantidade de leis injustas, erradas, que atrapalham a vida das pessoas, que prejudicam as pessoas. E quem foi que fizeram estas leis? Pessoas que tinham o intuito de se beneficiarem ou beneficiarem o seu grupo político. As pessoas que eles apoiam, que apoiavam. O terceiro poder almejado, queridos, é o poder da mídia. É o poder da influência, onde as pessoas querem ditar o comportamento das famílias, através das novelas, através dos blogueiros hoje, das blogueiras, que tentam introduzir dentro dos lares, nas famílias, o comportamento que eles querem, que eles acham correto. O quarto é o poder religioso, onde líderes buscam completar-se através da fé, criando verdadeiras fortunas, construindo verdadeiros impérios, mas que não são para benefício do povo de Deus, mas que não são para benefício daquela comunidade, daquele grupo religioso. Igrejas que têm fazendas gigantescas, mas que os membros não podem de nenhuma forma utilizar terrenos, carros, caminhões, casas, carrões, mas que as pessoas não têm como usufruir daquele patrimônio. Construções luxuosas, mas que não matam a fome de ninguém, que não salvam nenhuma pessoa sequer. Porque, na verdade, o intuito, queridos,
é de se mostrar. Porque, na verdade, o intuito é mostrar que tem mais poder do que a outra igreja, que tem mais influência, que tem mais patrimônio, que tem isso, que tem aquilo, que pode isso, que pode aquilo. Megas estruturas, gastando-se milhões com programas televisivos. Então, este poder religioso, ele tem também desvirtuado as pessoas com heresias, com ensinos antibíblicos, que não estão na palavra de Deus. E é por isso que a Bíblia já dizia que não pode um cego guiar outro. E o que temos visto, queridos, são pessoas cegas guiando outras. Pessoas com ensinos demoníacos, heréticos, e uma grande multidão seguindo, os adorando, os idolatrando, e introduzindo instrumentos e elementos na igreja, vendendo indulgências. Aquilo que Martinho Lutero, há 500 anos atrás, já havia combatido nas suas teses. Mas o que mais vemos hoje, querido, é um verdadeiro misticismo dentro de igrejas evangélicas. Infelizmente, o que temos visto são igrejas vendendo instrumentos caríssimos, e as pessoas sem conhecimento da palavra vão lá e compram este espatuá da fé, iludindo-se, achando que vão receber a cura ou que vão ser abençoados. E na verdade, muitas vezes são, não por aquele instrumento, por aquele patuá, por aquele sal grosso, por aquela rosa, por aquele martelinho, por aquele tijolo, por aquela chave, por aquela vassoura, mas porque Deus tem misericórdia. E Deus vai e abençoa estas pessoas, mas pela sua fé, pela sua crença, pela sua fidelidade. Não que aquele instrumento ele tenha poder nenhum, ou ele tenha uso algum, porque o que cura é a fé, queridos. O que cura é a ação de Deus em nossas vidas. O que nos abençoa não é um elemento, não é um instrumento, mas é a nossa fidelidade a Deus. É o nosso coração íntegro, verdadeiro e quebrantado ao Senhor. É por isso que Ele entra com providência. É quando obedecemos a sua palavra. É quando temos coragem de dizer não ao pecado, de dizer não às tentações, de não querer o mundo em nossas vidas, de não deixar o mundanismo entrar em nossa casa e em nossa família. É isso que faz com que Deus venha abençoar ricamente a nossa família. É isso que faz com que Deus nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria e nos dê felicidade. E aí, a palavra de Deus continua dizendo: e não farás, nem adorarás, nem se curvará, nem fará petições, ou nem vai atribuir nenhum milagre às imagens de escultura. O próprio Deus proibiu a construção. Isso está em qualquer Bíblia. Na Bíblia evangélica, na Bíblia católica, você vai ver que isso lá está escrito. Você pode ir para a internet e pesquisar no original, que lá a palavra de Deus, o próprio Deus está vedando a construção de imagens de escultura. E está proibindo que nós venhamos nos curvar a elas, que nós venhamos adorá-las, que nós venhamos fazer petições a elas, que nós venhamos nos curvar, ou que nós venhamos atribuir a elas qualquer graça ou qualquer milagre recebido. Porque Deus tem misericórdia aos que o amam e os que guardam os seus mandamentos. Não tomar o nome de Deus em vão.
Quantas pessoas por nada pronunciam o nome de Deus em vão? Quantas pessoas, eu juro por Deus, diante de Deus que eu fiz isso, diante de Deus que eu não fiz aquilo. Queridos, o nome de Deus não é brinquedo, e não é para servir de brincadeira. O nome de Deus é coisa séria. Eu admiro os islamistas neste ponto, que ninguém fere o Deus deles. Ninguém pode falar do que eles creem. Ninguém critica Maomé, por exemplo. Ninguém fala mal. Mas é interessante como o nome de Jesus é motivo de chacota. Essa época de fim de ano, são muitas peças feitas e há grupos de humor que fazem sátiras terríveis com Jesus, insinuando que ele era homossexual, que ele era agressivo, que ele era preconceituoso e tanta coisa mais. Mas eu duvido, estes mesmos grupos de humor, que eu não posso falar o nome para evitar um processo, mas que muita gente conhece, duvido eles fazerem uma sátira com Maomé. Duvido eles criticarem, eles falarem mal, eles insinuarem qualquer tipo de coisa. Sabe por quê? Porque os seguidores desta religião defendem a ferro e fogo o que eles creem. Ai, pastor, mas Deus não precisa de defesa. Precisa sim, queridos. Se nós somos seres humanos, nós precisamos sim dizer quem é Deus, dizer o que é que está na sua palavra, dizer o que é que Deus proíbe, o que é que Deus não tolera. O que nós não podemos é impor às pessoas a religião, mas podemos pedir respeito a elas, que respeitem as nossas crenças. Isso que é liberdade religiosa. É nós respeitarmos a religião do outro sem ferir, sem criticar, sem desfazer, sem procurar derrubar e humilhar. Cada um segue o que quer, mas nós temos o direito de falarmos acerca da palavra de Deus. Guardar o dia do Senhor. Reservar um dia para Deus. O judaísmo, por exemplo, guarda o sábado. E algumas igrejas também escolheram o sábado, o dia de sábado, para guardarem. E neste dia eles não trabalham. E neste dia é um dia reservado para adorar a Deus, para aprender a palavra de Deus, para estar em adoração, em espírito e em verdade. Nós sabemos que vivemos em um mundo muito corrido. Em nossa cidade, por exemplo, a cidade funciona todos os dias. Tem gente que folga na segunda, gente que folga na terça, na quinta, no domingo, na quarta. Mas o importante é que nesse seu dia de folga, você dedique este dia a Deus. Para que você possa, de uma forma mais intensa, mais profunda, ler a Bíblia Sagrada, jejuar, orar, buscar a Deus, estar em reflexão. Outro mandamento: honrar pai e mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Queridos, já estou quase terminando. Nós estamos vivendo em uma geração que os pais têm enterrado seus filhos. Ou seja, que os filhos têm vivido bem menos do que os seus pais. Fruto de quê? Da desobediência. Fruto de quê? De não honrar o pai e a mãe. De não respeitar. De não obedecer. Eu tenho apenas 35 anos de idade, mas eu ainda fui criado em uma geração que a gente temia o pai e a mãe, que a gente respeitava,
que a gente não podia passar no meio se os nossos pais estivessem conversando com alguém de fora, com algum parente, com algum vizinho. A gente arrodeava por fora da casa para ir para a cozinha. Só bastava o pai olhar com a cara feia que a gente já sabia que tinha que ficar calado, que não podia dizer nada. Dissesse, pai, eu quero viajar. O pai, não insistia, não debatia, não questionava. Hoje em dia, queridos, está algo terrível. Você fala algo para uma criança, para um jovem, para um filho, ele vem com 4 pedras na mão, não escuta os conselhos, desobedece, faz tudo ao contrário daquilo que é correto. E o que Deus está aqui dizendo é, se você não honrar, não respeitar, não amar, não obedecer, não seguir os conselhos dos seus pais, você não vai ter uma vida longa. Você não vai ter uma vida abençoada. Você não vai ter uma vida próspera. Por quê, pastor? Porque a figura do pai e da mãe simboliza o próprio Deus. Queridos, o nosso pai e a nossa mãe representa Deus. Representa a autoridade deles nas nossas vidas. E eu tenho certeza, como pessoas que aqui estão em nossa igreja neste momento, pessoas que estão em casa nos ouvindo, sabem muito bem que hoje colhem frutos amargos, porque desobedeceram os seus pais, porque não receberam uma palavra do seu pai e da sua mãe, porque queriam fazer o que dava na telha, porque queria tomar decisões de acordo com a sua vontade. Querido, o nosso pai e a nossa mãe é a autoridade na nossa vida. Eles sabem o que é o melhor para nós. Deixa eu dizer algo de Deus para você. Que o nosso pai e a nossa mãe, ainda nós achando que estão errados, eles estão certos. Porque o pai e a mãe querem o nosso bem, querem o nosso crescimento, querem a nossa felicidade. É tanto que a Bíblia diz que um pai, quando o filho pede um pão, ele jamais lhe dará uma pedra, ou lhe dará uma cobra, ou um escorpião. E é por isso que essa geração tem morrido cedo, porque não honra pai e mãe. É por isso, queridos, que essa geração tanto se divorcia, tanto se separa, porque não sabe escolher, não sabe escutar o pai e a mãe, não sabe pedir uma opinião, não sabe entrar em concordância. É por isso que o destroço está aí. Por que é que ocorre, queridos, tantos abusos através de padrastos, fruto de relacionamentos, de casamentos fracassados, de pessoas que não estavam preparadas para casar, para terem uma família, para cuidar de filhos. E o que é o resultado? Agora mesmo, recentemente, eu vi a reportagem sábado agora, de um padrasto que já era acusado de estupro de uma enteada, casou com outra mulher que tinha uma filha e aí estuprou e matou a criança de uns 9 anos de idade, de 5 anos de idade. Então, que ser humano é esse, querido? Que pratica esse tipo de coisa? Fruto de quê? De virar as costas para os pais. Fruto de quê? De não escutar o conselho do pai e da mãe. Fruto de quê? De achar que sabe mais do que o pai e a mãe. Queridos, no mínimo, nosso pai e nossa mãe é 15 anos mais velho, no mínimo é 15 anos mais velho do que a gente. Ou seja, eles têm no mínimo 15 anos de mais experiência do que nós. Segundo, foi dado sobre os pais uma autoridade. Foi dado sobre os pais uma responsabilidade. E foi dado sobre os pais uma bênção para ministrar em nossas vidas. Só que quando nós viramos as costas para o nosso pai e para a nossa mãe, nós estamos dizendo que não queremos aquela bênção, que não queremos ser abençoados, ou que não merecemos aquilo que foi derramado sobre os nossos pais.
Outro, não matarás. O número de homicídios é algo alarmante. Pessoas que assassinam outras. Escuta. Só que tem muita gente matando outras psicologicamente, espiritualmente, com palavras, com atitudes que magoam, que chateiam, que nos fazem sofrer. Escuta bem. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter a capacidade de pedir perdão a quem a gente magoa. Nós temos que buscar a capacidade de mudar. Nós temos que buscar, queridos, vivermos em paz, em harmonia, em felicidade. Você sabe o que é essa vida aqui? Essa vida aqui é um treinamento, é um preparatório para que nós possamos saber conviver com o nosso semelhante a vida inteira. Porque se queremos viver com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com os anjos, com os arcanjos, com os querubins, com os serafins, com os seres angelicais, nós precisamos primeiro aprender a viver e a lidar com o nosso semelhante. Se nós não tivermos cuidado com essa vida, que dura em média 80 anos, segundo a expectativa de vida do IBGE, nós não teremos cuidado de viver uma vida eterna. Isso aqui é um estágio para a vida eterna. E nós precisamos ser aprovados nele, para que possamos ter direito à salvação e à vida eterna que Jesus nos promete. Não adulterarás. Ou seja, não trairás. E a traição aqui, queridos, não é só do casamento, do homem com a mulher, da mulher com o homem, não. A traição aqui está em todos os gêneros. Tem o filho que trai o pai. Tem a mãe que trai o filho. Tem o empregado que trai o patrão. O amigo que trai o amigo. A amiga que trai a outra. E em todas as relações, a traição, ela é possível. Nós temos o exemplo de Judas Iscariotes, que traiu Jesus, que andava com ele, que era um dos 12 apóstolos, mas ainda assim se vendeu por 30 moedas de prata. E a amizade não deve ser vendida. O amor não deve ter preço. Isso deve ser algo incomprável. Mas o ser humano dos dias de hoje, ele mente, ele trai, ele engana, e muitas vezes sem necessidade, sem precisão. O ser humano procura dar uma volta toda ao mundo, podendo resolver as coisas bem facinho, com a verdade, com a sinceridade. Queridos, nós precisamos aprender a deixar as portas abertas. Você está no emprego, aí você acha outro emprego para ganhar o dobro. Aí para você sair daquela empresa, você sai mentindo, você sai enganando, você sai caluniando. Ou seja, você está fechando aquela porta. Saia direito, diga: meu patrão, eu gosto desse trabalho, mas Deus me abriu uma porta em outro trabalho, eu vou ganhar o dobro, então eu quero lhe pedir permissão para me ir para lá. E eu quero dizer, e quero pedir que as portas possam estar abertas para mim, para se porventura não der certo lá, alguma coisa der errado, eu poder voltar. É assim que a gente age. A gente age com sinceridade e com verdade. Tinha um homem que ele estava perdido em uma floresta. E ele pegou e achou uma cacimba. Ele estava morrendo de sede.
Ele pegou, bebeu daquela água. Depois que ele saciou a sua sede, ele pegou e fez xixi dentro daquela cacimbinha d'água. E ele continuou a jornada. E ele não conseguiu achar o caminho de volta. E ele sentiu muita sede. E aí voltou para a mesma cacimba. E teve que tomar a água que ele mesmo tinha feito xixi dentro. Então, assim é a vida. Quando nós fazemos coisas erradas, durante o nosso passado, durante a nossa trajetória, nós somos obrigados a voltar por aquele mesmo caminho e colher as consequências daquilo que a gente faz de errado, daquilo que a gente faz sem pensar, daquilo que nós fazemos inconsequentemente, porque não havia precisão deste homem fazer xixi naquela cacimba. Tinha tanto lugar para ele fazer, mas talvez ele pensou na maldade: vou fazer xixi aqui nessa cacimba, para se vier outra pessoa perdida, tomar água com xixi. Só que quando a gente cospe para cima, não tem outro lugar para cair, senão em nossa cara. Quando nós plantamos a ingratidão, e o que é a ingratidão? É quando alguém nos faz o bem, é quando alguém cuida de nós e a gente pratica o mal. Diz uma história também que tinha um sapo, e esse sapo, ele vinha passando, e aí no meio do caminho estava cheio de cobras, e aí tinha um escorpião perto, e o escorpião pede: sapo, me coloca nas tuas costas, que tu sabe pular, e aí tu pula por cima dessas cobras, e a gente vai e escapa. E ele: Deus me livre, tu vai me matar, tu vai me picar. E ele disse: vou não, porque se eu ficar aqui, as cobras vão me comer. O sapo pega, coloca o escorpião na cacunda e pula por cima das cobras. Quando chega mais na frente, o escorpião vai e pica e mata o sapo. Sabe por quê? Porque a ingratidão, a ruindade, a maldade está em muitos corações, está em muitas pessoas. Então, será que aquele sapo merecia morrer covardemente? Que fez o mal àquele escorpião? Assim, querido, tem muitas pessoas que são ingratas, que recebem o bem, que recebem cuidados, que recebem amor, mas na primeira oportunidade que elas têm, elas pagam com a ingratidão. Elas demonstram todo o seu veneno, todo o seu ódio, toda a sua raiva. E é por isso que a traição faz parte, queridos, de algo que Deus abomina, de algo que Deus não suporta. Não furtarás. O furto, aqui é o furto, o assalto, o roubo. Escuta, mas tem pessoas que não roubam só objetos, que não roubam, que furtam só dinheiro, mas que roubam a nossa confiança. Tem pessoas, queridos, que roubam coisas muito mais valiosas, que roubam o nosso tempo, por exemplo, que roubam o nosso carinho, que roubam o nosso amor, que roubam a nossa dedicação, vão embora e levam. E depois ainda desperdiçam. O que é o terrível do furto? A pessoa vem e furta o seu celular, novinho, o celular foi R$1.000, este assaltante vende por 50. Ou seja, ele pega o que você tinha e joga fora. Não dá valor, não valoriza aquilo. 9, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso aqui é algo que acontece recorrentemente. A pessoa inventa uma história, inventa uma conversa. É só você abrir a sua rede social, você vai ver um monte de falso testemunho. Você vai ver um monte de mentira. Você vai ver um monte de enganação. Sabe por quê? Porque a gente não tem coragem, e eu já estou encerrando, nós não temos coragem de falar a verdade.
de falar o que a gente está sentindo mesmo. A gente se esconde atrás de alguma coisa. A gente inventa uma história, uma conversa, uma mentira, para esconder a nossa real intenção. Só que a mentira tem perna curta. A Bíblia diz que não há nada debaixo do céu que não seja descoberto. Então, ou hoje, ou amanhã, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 10, a verdade vai aparecer. Porque assim, enquanto a mentira dá a volta ao mundo, é que a verdade vai calçar a chinela para poder caminhar. Mas quando essa verdade caminha, ela sai desfazendo todo o estrago que a mentira fez. Então, nós precisamos ser verdadeiros. Pastor, eu não estou gostando mais dessa igreja. Eu não estou me sentindo mais bem. Não sei, tem algo, sabe, eu não consigo mais ser feliz aqui. E eu queria pedir a sua bênção para mim ir para outra igreja. Para mim procurar um outro lugar que eu possa me adaptar. Aí eu pergunto, você orou? Você falou com Deus? Será que o defeito está na igreja? Ou será que o defeito está em você? Porque muitas pessoas, quando querem sair de perto de nós, mentem, enganam, inventam alguma coisa. Porque não tem coragem de assumir. Não, pastor, o defeito está em mim. É eu que sou errado. É eu que sou bode. Sou eu que sou desobediente. Sou eu que não leio a Bíblia. É eu que estou em pecado. É eu que sou um mentiroso. É eu que sou um adúltero. Mas a gente raramente vai ver alguém chegando para dizer a verdade. Não, pastor, porque eu quero ir para aquela igreja, porque lá é maior, lá tem mais jovem, lá a música é melhor, lá a pregação é melhor. Custa dizer a verdade. A gente acha que não vai ferir a pessoa. E aí tenta mentir, mas é pior. Porque a mentira fere muito mais do que a verdade. Porque a verdade, por mais que doa, mais ela sara. Mas o efeito da mentira, ela causa, queridos, danos irreparáveis. Dores muitas vezes incuráveis. Feridas muitas vezes que ficam abertas a vida inteira. Então, nós precisamos nos esforçar para dizer a verdade. Doa a quem doer. Logicamente que nós precisamos saber como falar, saber como dizer. Não é com má educação, não é destratando ninguém, mas é procurando palavras que amenizem, que não firam, que não destruam, que não machuquem, mas que a gente possa sair das situações de forma íntegra, de forma verdadeira, de forma honesta. Eu tive uma criação muito dura na minha vida. Apanhei muito, levava muito carão. Na época, eu não compreendia, eu não entendia. Eu achava que meus pais não me amavam, não gostavam de mim. Mas muito cedo na vida eu entendi que era totalmente ao contrário. Que as medidas que eles tomaram comigo eram as únicas medidas capazes de me moldar, de me tornar um homem de verdade, de me tornar uma pessoa sincera, verdadeira. E graças a Deus, uma pessoa realizada, uma pessoa de sucesso, uma pessoa abençoada e uma pessoa próspera. Nunca me revoltei com os meus pais. Não sou intrigado deles. Nunca fui depressivo. Graças a Deus, tenho um bom relacionamento com meu pai e com a minha mãe. Os amo demais, demais, demais mesmo. E sei que eles foram pais preciosos e valiosos. E tudo que eu sou hoje, eu devo a eles. Porque eles dedicaram a vida deles. Abriram mão da juventude deles para cuidar de mim e dos meus irmãos. Para nos educar. Para nos ensinar.
para que nós pudéssemos sermos pessoas de bem. E por último, não cobiçar nada do próximo. Aqui entra a inveja, aqui entra vários sentimentos de querer o que é do próximo. Nós precisamos ter as nossas próprias conquistas. Nós precisamos dar passos nos nossos próprios degraus. Deus tem bênçãos para cada um de nós. Deus tem uma esposa para cada homem, Deus tem um marido para cada mulher. Não precisa tu mal da vizinha. Não precisa tu mal do vizinho, não. Espere em Deus, que no momento certo Ele vai te abençoar. Ele vai te honrar. Então, eu vou encerrar agora. Eu quero só pedir que você que está em casa, ou você que vai ouvir esta mensagem, que você possa compartilhar, que você possa enviar o link desta pregação. Eu também quero pedir que você possa se inscrever no canal da nossa igreja no YouTube. Coloca lá, Igreja Plenitude do Senhor, que você vai encontrar o nosso canal. Se inscreve lá, deixa o seu like para fortalecer o nosso canal. Os nossos cultos são às quintas-feiras, 7h30 da noite, de 7h30 às 9h. Aos domingos, começa às 6 da noite, até às 8 da noite. O nosso endereço é a Rua René Descartes, 621, no bairro Canidezinho, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Então, que Deus te abençoe, que Deus possa nos dar uma semana abençoadíssima, um Natal maravilhoso, um próspero ano novo, em nome de Jesus.